Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a afecção da glândula tireoide. E para a gente iniciar, é muito importante a gente poder saber sobre a anatomia e fisiologia dessa glândula. Então, o primeiro ponto que a gente tem que discutir sobre a tireoide é saber qual que é a função que esses hormônios podem exercer no corpo para a gente poder entender a importância desses hormônios para o nosso paciente, para o tratamento adequado. Então, algumas das funções dos hormônios tireoidianos estão listadas aqui no slide. Então, ele influencia, por exemplo, a função cardíaca, ele melhora a digestão do intestino, ele é super importante no metabolismo dos lipídios, principalmente no que a gente pode falar sobre a dislipidemia, que é o aumento ou do triglicéridos ou do colesterol ou de ambos, lembrando que o metabolismo errôneo da tireoide está diretamente relacionado com o aumento do colesterol mais do que do triglicéridos. Pode gerar resistência insulínica, então síndrome metabólica dos nossos pacientes, auxilia no ganho de massa muscular, o que é muito importante, por exemplo, num paciente idoso. Tem muita influência nas dermatopatias, então o diagnóstico diferencial de alterações de pele dos nossos pacientes é o hormônio tireoidiano, é um hipotireoidismo, por exemplo, e muitas alterações oftálmicas também são geradas pela deficiência desses hormônios, por exemplo, um olho seco. Então, o primeiro ponto a ser discutido, dentro do proposto por esse vídeo, é a anatomia da tireoide. Então, a tireoide, como a gente pode ver por esse slide, ela tem dois lobos, um direito e um esquerdo, e esses lobos se localizam lateralmente sobre a traqueia e abaixo da laringe. Em relação à fisiologia da tireoide, então a tireoide, como está demonstrado aqui bem no iniciozinho do slide, se a gente for olhar do ponto de vista histológico, como que é essa divisão, então a tireoide em si, se a gente olhar uma lâmina, relacionada a essa glândula, a gente vê um folículo composto por um epitélio simples, circular, e dentro desse folículo a gente encontra uma substância chamada coloide, que é onde a gente tem principalmente as tireoglobulinas. A tireoglobulina nada mais é do que uma glicoproteína formada por aminoácidos de tirosina que vão recebendo, na verdade, vai receber o iodo, e aí compete então a formação do hormônio da tireoide. Nessa parte mais de baixo a gente vê uma célula, que é um tireócito, que compõe esse folículo para a gente poder entender. Para a formação do hormônio da tireoide, eu preciso inicialmente da absorção. O meu paciente vai receber via dieta o iodo. No intestino ele já se transforma para iodeto. E quando ele, pela circulação, chegar nesse folículo tireoidiano, ele vai ser transportado através da célula do tireócito por um cotransportador de sódio e iodeto chamada proteína NIS. Então, essa proteína ela vai auxiliar no transporte do iodeto, como a gente vê na figura, e esse iodeto ele vai ser transportado até a região apical da célula. Quando ele for chegar nessa região apical, ele vai atravessar essa membrana através de uma proteína chamada pendrina, e essa proteína vai auxiliar então só para cair nessa região apical. Quando o iodo cair nessa região, então ele vai ser oxidado por essa proteína que na figura está escrito como TPO, que é a tiroperoxidase. Então o que ela vai fazer? Ela vai oxidar, e depois que esse iodo é oxidado, ele vai se ligar nos resíduos de tirosina presentes nas moléculas da tireoglobulina. Então essa molécula, como a gente observa pela figura, ela é uma molécula grande e vai estar lá armazenado então a tirosina ligada aos iodos. Então, quando eu preciso do hormônio tireoidiano, o que pode acontecer? Então, eu vou ter um estímulo por via hormonal, o TSH, e eu vou estimular, então, que essa região da tireoglobulina, ela seja fagocitada, tanto por micro como por macrocitose. E essas regiões de micro e macropinocitose, então, vão se ligar, vão se fundir aos lisossomos. E a gente vai começar então, depois dessa degradação pelas enzimas lisossomais, eu vou liberar então os hormônios tireoidianos, que principalmente são liberados o T4 e em baixa quantidade o T3. E como é que acontece a regulação dessa glândula? Então,
observe que a gente escreveu no slide feedback negativo. Então, como que funciona? Eu recebo os estímulos por vias ambientais, sensoriais, pelo hipotálamo, e o hipotálamo, ele produz o hormônio, o TRH, que vai então se ligar na hipófise, e depois que ele se liga, ele estimula a liberação deste outro hormônio chamado TSH. O TSH vai então se ligar na tireoide e estimular todo aquele processo que eu demonstrei para vocês na figura anterior, e vai estimular então a liberação, a produção e a liberação dos hormônios T4 e T3. E o que é esse feedback negativo? Quando eu produzo o hormônio da tireoide, então ele tem ação, mas eu não posso ter um estímulo contínuo. Então, a partir do momento que eu tenho a liberação desses hormônios tireoidianos, eles vão ter a sua função nas células, mas ao mesmo tempo eles caem na circulação e voltam ali tanto no hipotálamo como na hipófise, inibindo a produção tanto do TRH como do TSH. Esse controle de inibição, no caso da tireoide, a gente fala que é o feedback negativo exercido pelos hormônios tireoidianos sobre as glândulas endócrinas. Em relação à patofisiologia da tireoide, então a diferença está basicamente nas espécies. Cães e gatos são diferentes? São, porque geralmente os cães têm muito mais tendência a apresentar o hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? O nome hipo se refere a baixa, então eu tenho a baixa presença, a baixa mensuração dos hormônios tireoidianos, então tanto o T4 como o T3. No caso dos felinos, eu tenho muito mais tendência a desenvolver o hipertireoidismo se comparado aos cães. E o que é o hipertireoidismo? O próprio nome hiper quer dizer que eu tenho uma alta que? Produção dos hormônios, principalmente no caso do felino, de T4. Não é que as duas espécies não possam desenvolver, por exemplo, os cães podem ter hipertireoidismo? Podem sim, mas é muito mais raro, geralmente devido à presença de tumores na glândula tireoide, que a gente chama de tumores funcionais, ou seja, aqueles tumores que são produtores de hormônio. E no caso dos felinos, pode desenvolver o hipotireoidismo? Pode. É muito mais raro, inclusive porque os felinos, eles têm uma particularidade em relação à glândula tireoide. Eles podem ter, sim, a presença de uma glândula ectópica, a gente fala, que não está naquela localização que a gente demonstrou na figura. Então, assim, a tendência é sempre ter a produção em excesso do hormônio. Bom, então em relação à patofisiologia da tireoide, mais especificamente em relação ao hipotireoidismo canino. O hipotireoidismo canino ele pode ser subclassificado em primário, secundário e terciário. Em relação ao primário, é quando eu tenho alteração na própria glândula da tireoide. Então, o que isso quer dizer? Em literatura, nós temos dois principais tipos descritos, que são a tireoidite linfocítica e a atrofia da glândula. A tireoidite linfocítica é quando histologicamente eu vejo a infiltração de células inflamatórias, principalmente por linfócitos. Como consequência desse processo inflamatório, geralmente se observa a atrofia dessa glândula. E nos relatos, a atrofia em si, ela pode ser a primeira causa e não a consequência da tireoidite linfocítica. Então, eu observo uma degeneração celular com infiltração de gordura e de fibrose. Então, consequentemente, quando eu falo do hipotireoidismo primário, eu tenho uma afecção que agride a glândula da tireoide e com isso ela fica incapacitada de produzir os hormônios da tireoide, T3 e T4. No caso do hipotireoidismo secundário e terciário, eles são extremamente raros no cão. Pouquíssimos casos são descritos em literatura. Basicamente, só um caso de suspeita do hipotireoidismo terciário. E o que quer dizer cada um? Então, assim como no caso do primário, o secundário quando acontece a deficiência da produção do TSH, ou seja, quando eu tenho alguma agressão à hipófise impedindo a produção do TSH. Então, pode ser em relação a um TSH, a própria proteína do TSH, pode ser uma alteração na própria glândula da hipófise, então, por exemplo, tumores, cirurgias, hipofisectomia, quimioterapia, algum processo de agressão. Inclusive, pode acontecer por via medicamentosa, inclusive algumas outras doenças. E no caso do hipotireoidismo terciário, é quando eu tenho a diminuição do TRH, e está mais relacionado a uma afecção que atingiu o hipotálamo.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro dos vídeos que faremos a respeito da tireoide. Então, espero que vocês deixem o like e ativem o sininho para novas notificações que logo nós faremos e que possa auxiliar vocês em questões da parte endócrina.